Investir no seu futuro é a coisa mais importante que você tem que fazer. E como é que você faz isso? Através de um aprendizado contínuo relativo ao que você precisa na sua carreira. Isso é relativamente fácil, mas demanda uma disciplina muito grande. E atualmente nós vivemos num ambiente, num mundo de constante evolução. Então é muito difícil você conseguir estar 100% atualizado com tudo que acontece na tecnologia, nos mercados. A evolução é muito rápida. E nesse sentido, o cenário, por ser dinâmico, demanda que você aprenda novas coisas, que você, através desse aprendizado, desenvolva uma vantagem competitiva. Mas não somente um aprendizado que te faz crescer na tua carreira. Evidentemente, esse é o teu maior objetivo. Mas esse aprendizado é crucial também para você crescer como ser humano. Se adaptar a novas tendências, novas tecnologias, é algo que todo profissional deve fazer, porque senão ele corre o risco de se tornar obsoleto. E nesse sentido, a única coisa que o profissional deve fazer para não se tornar obsoleto é tentar buscar o desenvolvimento de novas competências. E essas competências não são só competências técnicas, elas são também competências que adicionam valor ao perfil do profissional que ele é, que ele está se desenvolvendo. E aí, como é que faz isso? Bem, um dos pontos que são importantes para se conseguir isso é através do estudo, é através do treinamento, é através de mentorias, é através de capacitação contínua que permite o desenvolvimento dessas habilidades que são essenciais não somente na parte técnica, mas sobretudo também na parte de liderança, na parte de negociação. E aí eu relaciono que isso está diretamente vinculado ao profissional da área de supply chain, especificamente de compras e de logística. E por quê? Porque esses profissionais eles têm contato constante com os fornecedores. Ele tem aquela interação e precisa buscar o diálogo, buscar o bom senso, buscar o meio termo para conseguir fechar negociações vantajosas. E por que a logística? Porque a logística é quem vai transportar, é quem vai usar no processo tudo que foi conseguido por esse profissional de compras. Então, esse perfil de aprendizado contínuo, ele gera muito valor agregado para qualquer profissional. E aí você vai dizer, mas como é que eu faço isso? Bem, não basta só fazer. Você tem que fazer e trazer o marketing do seu desenvolvimento pessoal para junto. Porque se você não divulgar o que você sabe, quem vai fazer isso por você? Não é mesmo? Então, não basta ter só um bom perfil profissional se você não sabe se vender, se você não sabe colocar o que você aprendeu para servir a organização onde você trabalha. E você pode até dizer, Maria, eu estou desempregado. Realmente, se você está desempregado, a estratégia é diferente, porque além do aprendizado, você vai ter que buscar mais visibilidade. Porque quem está desempregado, normalmente as empresas, elas buscam talentos que estão empregados. Eu sei que isso vai parecer um pouco estranho, porque tem muita gente boa desempregada. Mas na visão das grandes empresas, quem é bom está sempre empregado. Então você tem que fazer o quê? Adicionar valor ao seu perfil profissional. E aí não é atualizar currículo. Aí não é simplesmente ter um portfólio, um perfil numa rede de relacionamento profissional atualizado. E eu diria até que esse é o básico do básico. Porque
Se você faz treinamento, se você faz desenvolvimento e você não atualiza o seu currículo e o seu perfil profissional na rede de relacionamento correspondente, você não está fazendo nenhum básico. Então, dificilmente você vai ser visto pelos headhunters e você não vai conseguir uma grande visibilidade pelos recrutadores, caso você venha a ser chamado para algum processo seletivo. Atualmente, se vê que muitos profissionais, principalmente na faixa entre 35 e 55 anos, já perceberam que as automações, as inteligências artificiais, elas estão tornando o trabalho mais simples. E isso causa muito medo. Por quê? Porque trabalhos que são repetitivos, copiar e colar, são atividades que muito em breve podem ser substituídas facilmente por uma IA. Então, o que você tem que ter? Você tem que ter um perfil profissional imbatível. Você tem que ter um nível de conhecimento que os recrutadores e os headhunters fiquem correndo atrás de você. E isso é algo que se constrói ao longo de uma jornada profissional e de vida. Mas é só isso? Claro que não. Isso é simplesmente o começo. Porque na realidade você vai ter que manter a chama acesa. Você vai ter que manter esse conhecimento em dia. E eu quero te falar que eu, como executiva de multinacionais, posso te assegurar que as empresas buscam resultados. O que as empresas querem são profissionais diferenciados. Então não adianta você fazer ou ter somente o que é básico, porque você é um ser humano único. Você é diferente de todos os outros no planeta Terra. E aí, por que a empresa te contrataria e não contrataria uma pessoa mais jovem, que tem mais energia, talvez, que tem até o mesmo nível de conhecimento? Pense sobre isso, porque na realidade a idade e o conhecimento, eles andam lado a lado. Porque se você já experimentou, já passou por muita coisa, já aprendeu muito com tudo que aconteceu na sua carreira, certamente você vai entender o que eu estou dizendo. Que essa reciclagem, ela vai ser contínua até o seu último minuto, até o seu último suspiro. Por quê? Só para quando as pessoas não estão mais na Terra, quando elas já partiram dessa para o reino dos mortos, enfim, não estão mais ativos, né? Porque senão você acaba ficando parado, você não se desenvolve, e aí você vai fazer coro com as pessoas que não se desenvolveram. Por quê? Porque você não foi atrás do que você precisava. Eu tenho desenvolvido alguns treinamentos, e o treinamento de crescer na carreira é mais uma opção para quem quiser. Eu vou deixar o link aqui nessa conversa para que você possa decidir se você quer realmente dar mais um passo, se isso te interessa. A gente trata de coisas pragmáticas nesse treinamento, nós tratamos do profissional como um todo, mas antes de qualquer coisa eu quero dizer, quem cuida muito bem de você e do seu desenvolvimento é você mesmo, porque não adianta você ter uma pessoa que está aqui tentando explicar que o importante para crescer na carreira é você se manter atualizado, é você ser um profissional de vanguarda, é você se antecipar às tendências, é você se manter no mercado e se desenvolver continuamente. Se você não der o primeiro passo, não botar isso em prática. E aí você pode até dizer, Maria, mas eu nem tenho dinheiro, estou desempregada, como é que eu vou botar isso em prática? Bem, as coisas vocês podem construir da seguinte forma. Busquem a leitura, busquem assistir palestras que sejam gratuitas, busquem tudo que vocês puderem até você conseguir uma recolocação. No momento que você consegue uma recolocação, é como se você desse o próximo passo. E qual é o próximo passo? Beber de uma água mais pura. O que seria isso? Buscar um conhecimento mais aprofundado, um conhecimento pragmático, não só aquela coisa técnica, porque hoje nós temos milhões de profissionais
formados com nível superior, e muitos deles, entre engenheiros, advogados, administradores, eles estão aí meio que trabalhando de bico, fazendo atividades que eu respeito, nada contra motorista de aplicativo, acho que é um trabalho digno, nada contra entregador de documentos, de pizza, é um trabalho digno. Mas se você sente que você chegou e tem condições de voltar ao seu mercado de trabalho, você tem condições, você precisa saber como fazer isso, eu te recomendo grandemente que, além de você fazer todos os treinamentos que tem, que sejam gratuitos, estão disponíveis na internet, além disso, que você realmente busque um auxílio profissional e que você possa se desenvolver mais, dê um enfoque, enxergando a relevância desse desenvolvimento profissional para a sua vida, porque isso vai causar uma grande diferença na sua condição, no seu atendimento à sua família, no seu atendimento às demandas que você possa ter. Mas sem dúvida, eu quero te deixar aqui 5 dicas que eu tenho 100% de certeza que vão te ajudar bastante nesse processo. E essas dicas são dicas para todas as áreas. Eu foco, evidentemente, na área de supply chain, que é uma área apaixonante, é uma área que, independente de crise, ela sempre vai existir, não importa a inteligência artificial, você ainda vai ter profissionais de compras, profissionais de logística e os demais profissionais também de planejamento, os almoxerifes, os profissionais voltados para a área, que também são supply chain, mas não são essas duas que eu trato especificamente. Então, nós já falamos do desenvolvimento contínuo, e isso você já entendeu que é fundamental. Então, falar novamente não é necessário. A primeira dica é: busque o desenvolvimento contínuo. Ele vai ser seu grande norte, vai ser o seu grande diferencial. A segunda dica, não menos importante, mas que você deve ter em mente, é o seu network. O que é isso? A sua rede de relacionamento. Quem são as pessoas com quem você interage? Qual o nível que elas têm? De que vocês tratam? Falando francamente, eu acredito que participar de grupos informais não vão te levar a lugar nenhum, apesar de que esse relacionamento é importante. Mas a rede de relacionamento que eu falo são os grupos profissionais. São aqueles grupos que sabem das vagas antes delas serem publicadas. São grupos de discussão de assuntos correlatos à sua atividade. São grupos que você não precisa estar recebendo mensagens de bom dia, boa tarde, boa noite, mas você vai estar recebendo links de artigos, você vai estar recebendo acesso a informações, e informação é muito importante para o profissional que quer se destacar na carreira. Então, networking é fundamental. Não se faz só networking através desses grupos que eu citei. Você pode fazer networking até durante um grupo de treinamento, uma mentoria, onde você começa a trocar informações e ali aquilo te agrega, aquilo também te desenvolve. Então, o network é fundamental. Outra coisa, mentalidade de liderança é a terceira dica. Lembre-se, se você não lidera a sua própria vida em primeiro lugar e você está seguindo a manada, você certamente vai estar indo para o lugar errado. Tenha a mentalidade de liderança, tanto com relação à sua vida pessoal, avalie tudo que você precisa ter, o que você já tem e o que você ainda não tem. Avalie como que você pode liderar a atividade no seu trabalho, no momento que você está desenvolvendo algum trabalho, alguma atividade, e você vai dizer: mas eu nem sou o chefe, eu não sou o coordenador, eu não sou o gerente, como é que eu vou liderar, Maria? Bem, eu vou te falar aqui. No momento que você decide observar tudo que está acontecendo, e independente da sua condição atual, você demonstrar que tem capacidade de solucionar problemas, você tem capacidade de agregar pessoas, você tem como demonstrar suas qualidades, você vai estar liderando. Então,
pensa sobre isso, porque isso é uma dica muito boa para você. Outra coisa, a quarta dica, gestão do tempo. Eu sei que as redes sociais têm muita coisa que prendem os profissionais, faz com que eles fiquem ali muitas vezes rolando no feed. Isso aciona a dopamina, que é um neurotransmissor, e causa um bem-estar, e você sente que está ali a próxima notícia, a próxima informação, é uma dica, até uma fofoca, uma curiosidade. Mas eu vou te dizer, o teu tempo é um recurso muito escasso. Todo minuto que você perder com coisas que não te agregam é um minuto que não volta mais. Então estabeleça prioridade. Saiba onde você vai investir seu tempo. Tenha ferramentas para controlar. Define o tempo que você vai ficar. Eu não digo para você cortar as redes sociais, é muito radical. Mas eu digo para você o seguinte, quanto tempo você está gastando lá? Será que não está no momento de você utilizar uma técnica chamada Pomodoro? Eu também falo sobre essa técnica no meu treinamento de crescer na carreira. Existem outras técnicas, mas eu falo para você o seguinte, uma gestão do tempo eficaz é a diferença entre um profissional de sucesso, um profissional que certamente vai se tornar um executivo de grandes empresas, e um profissional que ficou ali na linha de base, na linha inicial, reclamando, sem usar nenhuma técnica, sem usar nenhuma ferramenta. Mas a gestão do tempo não é para todos, é para poucos, porque você precisa ter disciplina para fazer. Mas tenta, porque ela é muito importante. E a quinta dica é resiliência e adaptabilidade. No mercado de trabalho muita coisa acontece, no seu trabalho não deve ser diferente, você enfrenta momentos de altos e baixos. Hoje você está trabalhando, amanhã você está desempregado. Hoje você está desempregado, amanhã você está trabalhando e de repente você já esqueceu como era estar desempregado. Então o que eu vou te falar? Adaptabilidade e resiliência são coisas que o profissional tem que saber enfrentar, saber como lidar com o que acontece na vida dele. Mas, sobretudo, você tem que ser resiliente ao ponto de que isso não te faça perder a sua essência. E o que seria isso? Seria exatamente o que eu estou te explicando agora. Se você se conhece, se você investe em você, e aí não necessariamente você precisa ter uma grande fortuna para investir. É realmente quando você estiver trabalhando, você começar a separar um determinado valor numa conta, numa aplicação. Eu só não recomendo por conta que é o pior investimento do mundo. Mas uma aplicação onde você possa ali criar sua reserva de emergência e criar uma reserva para o seu crescimento profissional. Isso é fundamental, porque o profissional que não se prepara para o que é difícil de encarar, ele não vai estar pronto para nada. Então, o que eu tenho para dizer para você? Muitas coisas acontecem, mas o mais importante é o que você, profissional, faz com o que acontece na sua vida. Se você é aquele que vai ficar reclamando, achando que a culpa é sempre do outro, eu vou te falar o seguinte, vai ser muito difícil você crescer na sua carreira, você se desenvolver, você buscar um diferencial e a tua empresa te reconhecer e te colocar no lugar que é merecido. Você vai enxergar outras pessoas crescendo e aí você vai dizer novamente, e eu, chefe? Só que você não fez nada e o seu chefe precisa entregar resultado. Quando você se tornar um chefe, você vai entender o que é estar no sapato de um chefe. Então eu te falo o seguinte, começa a se preparar para o que você quer ter. E isso tudo passa pelo desenvolvimento profissional. O seu futuro passa pelo desenvolvimento profissional. Eu gostaria que você deixasse um like aqui no nosso canal. Gostaria que você comentasse se você gostou, se isso fez sentido para você. Nós vamos estar postando mais vídeos sobre outros temas correlatos aos profissionais de compras e logísticas. Nós agradecemos imensamente a sua atenção. E se você tiver interesse, acreditar que é o seu momento, que você
quer continuar crescendo, quer começar a crescer, e você vai dizer, Maria, eu nem sei se eu tenho condições, se eu estou preparado para isso. Eu vou te falar o seguinte, na hora que você definir que é o seu momento, você vai estar preparado para isso. E não tem como ser diferente. Sabe por quê, profissional? Essa coisa do acaso que vai te proteger, como diz a música, é só a música. Quem tem que te proteger, te projetar, te desenvolver, é você mesmo. É você que tem que investir em você mesmo. Os frutos, eles vão vir se você fizer o plantio certo, se você cuidar da sua carreira, se você cuidar do seu desenvolvimento. Você vai perceber que vai chegar um momento que você vai escolher as mesas onde você vai sentar. E você não vai estar simplesmente esperando que alguém diga, faz isso, faz aquilo. Você vai estar se antecipando, você vai estar no controle. Pensa sobre isso. Comenta aqui o que você acha. Paz de Deus no teu coração. Muito sucesso na tua vida. Tchau.